é um gás a mais para a equipe do Inter e dificulta o seu trabalho, até porque você não tem referência sobre o trabalho do Falcão? Lógico que é um gás a mais sempre. O dia que eu correr aqui também, as mudanças elas significam oportunidades novas para muitos jogadores, né? Eu penso assim, já me reportando lá quando eu jogava. Então, lógico que motiva o torcedor, motiva a imprensa, todos, né? E a gente tem que entender que isso faz parte, né? A última nossa lá fora, o pessoal do esporte lotou a ilha numa segunda-feira à noite. Agora nós vamos jogar num domingo em Porto Alegre e certamente vai estar lotado. E isso também demonstra a nossa grandeza, o nosso momento, e a gente tem que ir com essa confiança também. Por mais difícil que seja a missão, e ela é difícil, a gente tem que ter ambição, otimismo e confiança e fazer um bom jogo. Professor, aqui na frente. Nós chegamos, o senhor já tinha feito boa parte do trabalho e tudo mais. Quando nós entramos, nós vimos a cena do senhor ali com Gabriel Jesus. Foi uma conversa de pai para filho, de amigo, de seleção. O que foi aquele bate-papo? Que foi um bate-papo longo e parecia bem reflexivo ali. Tá bom, foi o Gabriel que me procurou. Isso é bom, né? E a gente tem idade para ser pai dele. Quase avô. Se der uma apertadinha, né? Né? Então é bom a gente falar para ele algumas coisas, o que a gente já passou, alguma instrução que pode ter, porque o Gabriel tem um futuro muito bom e promissor, ainda pela frente, né? Então algumas coisas que a gente conversa em termos de futuro para ele, em termos de presente também, né? Ele entender que a gente não perder nunca as origens que a gente veio na vida, levar isso para sempre em todo lugar que a gente for, que sem dúvida nenhuma ele passa a ser uma pessoa benquista pela sociedade em geral, não só pelo torcedor do time que ele tiver. E ele é um menino para seguir esse caminho, porque é facinho você ser mal visto, malquisto, né? É só você começar a fazer coisas diferentes e a vida vai te mostrar um monte de caminho assim para você seguir. Você vai escolher qual você quer. Então é gostoso poder falar isso, como se fosse mesmo um filho teu, e você dizer que se ele trilhar esse caminho que ele é hoje aqui com a gente, um guri humilde, um guri que gosta de treinar, que a gente tem que falar para ele, tira o pé, alivia. Se ele continuar assim, o futuro dele vai ser maravilhoso aqui no Palmeiras e na sequência também. Professor, agora o senhor já falou isso algumas vezes com relação às dificuldades que o Palmeiras vai enfrentar em termos de lesões, agora também de convocações da seleção olímpica e talvez precise de reforços e tal. Hoje, o Tóbio parece que pegou as coisas já no vestiário lá do Boca, já está vindo aqui para o Brasil. Vale avaliar para colocá-lo no elenco? O senhor já pensa nisso? Não penso. Não, eu tenho que pensar no Inter domingo, daqui 46 horas nós estamos lá duelando. Eu não posso pensar até lá, né? Tenho que ter um tempo para pensar isso, ver com a diretoria o que a gente tem de necessidades também, para ver o que de melhor a gente tem. Eu tenho um grupo que está comigo, ainda não é um grupo fechado, porque a janela ainda nos propicia uma entrada ou uma própria saída. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, eu vou dar ênfase a quem eu tenho aqui, mais, né, do que supostamente quem pode voltar. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Sobre questão de futuro, quando foi contratado o volante Rodrigo, o Alexandre Matos disse que ele chegaria mesmo com esse pensamento de ser um jogador para o futuro. Nesses seus primeiros meses de Palmeiras, qual a avaliação que você faz do Rodrigo, se realmente ele é um jogador para o futuro ou se ele já está pronto para atuar normalmente nas partidas do Campeonato Brasileiro? Esse é um jogador que tem que ter jogo. Um dia que ele for posto na arena é que ele vai mostrar. Eu sempre tenho falado aqui. E não é balela, é papo sério. Estejam preparados, porque a hora que precisar, vocês entram, e os fiscais são os torcedores, são a imprensa, são teus companheiros. Eles vão ver o que você tem de potencial, e se o teu potencial for igual, melhor do que quem está jogando, você se autoescala. Então o Rodrigo, um tempo atrás, ele deu uma perdida de forma, ele levou um puxão de orelha, ele melhorou muito a forma física dele, em consequência a forma técnica, que uma anda do lado da outra. Lógico que se ele for entrar num jogo, ele não vai ter um ritmo de jogo, mas hoje ele é um jogador que a gente tem uma confiança em poder usá-lo. Vamos ver o dia que
que a gente puder fazer isso. Daqui a pouco tem outras competições junto também. Quem sabe a gente possa utilizá-lo. Cuca, tudo bem? Boa tarde aqui à sua direita. Tudo bom. Você já disse que já reiterou que é um novo atacante. Eu te pergunto até como ex-jogador e como alguém que viveu em grupo e que conviveu também como jogador de futebol, que tipo de repercussão isso traz para o elenco, sendo que você tem 5, 6 atacantes aqui? De que maneira que os atacantes, evidentemente que talvez eles não se abram, não vão se abrir com você, vão falar, eu não quero, não é isso que eu quero, mas que tipo de repercussão uma situação como essa pode trazer dentro do grupo? Não, depende do ponto de vista que você queira ver. Se você quiser ver de um lado bom, tem um lado bom. Se você quiser ver o lado ruim, eu tenho um lado ruim. Aí você que escolhe. E eu não falei que quero jogador. De mim você não ouviu eu falar isso. Depois da coletiva lá no jogo com o Santos, e indagado que eu fui, eu falei, às vezes a gente não tem uma característica para pôr. Qual o jogador que tinha com essa característica hoje? Então a gente tem que refletir, analisar tudo que a gente tem. Já estava lá estampado que eu pedi jogador, eu não pedi. Mas se vier um jogador, ele é muito bem-vindo por mim e pelos companheiros deles, porque ele sabe que quanto mais forte nós estiver, maior vai ser a nossa chance de vencer. Não tenho medo nenhum de coisa negativa, só coisa positiva. Cuca, aqui é o centro. O rendimento do Palmeiras dentro de casa é muito bom. Fora, razoável. Você acha que para ganhar o Campeonato Brasileiro tem que vencer os jogos fora de casa? E é possível ter o mesmo rendimento fora como o Palmeiras tem na Arena? Não é possível, né? Porque nós já perdemos alguns pontos fora. Mas aí o que eu busco, assim, né? Eu sempre busco, junto com os jogadores, analisar os jogos. Se a gente for analisar os jogos fora de casa, nós vamos analisar o primeiro foi com a Ponte, não foi bom. O segundo foi com o São Paulo, não foi bom. O terceiro foi com o Flamengo, foi bom. Não só o resultado, o jogo. O segundo tempo foi muito bom. Quarto com o Curitiba, foi bom, principalmente o segundo tempo. Foi um pecado não ter ganho, mas foi jogo bem jogado. Depois nós jogamos com, antes do Sport, Cruzeiro, foi ruim. E com o Sport foi bom. Então a gente alternou 3 jogos bons com 3 jogos ruins. Nós ganhamos 2, poderia ter ganho o terceiro, empatou o Curitiba, e perdemos 3. Então a gente tem que encontrar o porquê que a gente jogou mal esse jogo, e eu busco isso. Eu busco a escalação, eu busco como nós trabalhamos a parte ofensiva, a marcação, ou não, como eu trabalhei a parte defensiva. Eu me incomodo o dia inteiro com isso. Acordo pensando nisso, mas eu tenho que incomodar eles também, né? Então eu vou lá e falo, nós jogamos assim esse jogo, assado esse, assim esse. Como é que nós vamos jogar esse? Igual lá o Cruzeiro? Ou igual lá com o Sport? Ou igual lá com o Curitiba? Ou igual lá com a Ponte? Eles também vão entendendo que às vezes é o mesmo time com uma outra atitude. Mas a gente está melhorando. Cuca, amanhã termina a suspensão preventiva do Alexandro, né? São 30 dias que ele ficou de fora. Como é que ele está psicologicamente? Você tem alguma informação se você vai poder contar com ele pelo menos para agora? Enfim, o que você pode dizer? Eu poderia contar com ele para o jogo de amanhã. Mas eu não acho viável, né? Até porque ele não teve treinando junto com os companheiros, assim, em ritmo de jogo, né? Então a gente vai esperar mais um pouco, fica feliz dele hoje, se a gente quiser se relacioná-lo, poder relacioná-lo, mas vamos esperar mais um pouco, o desfecho final, torcendo para que ele possa ter uma boa notícia e ser absolvido. Cuca, quando a gente fala do elenco do Palmeiras, você vê aí jogadores como o Gabriel, o Rodrigo, que foi citado aqui, o Rafael Marques, vários jogadores que não têm conseguido jogar pela dinâmica do jogo, né? Não é nada pessoal com ninguém. Sim. Mas é uma das suas formas de trabalhar, desenvolver a mentalidade vencedora do seu elenco, e aí faz com que você administre melhor esses casos desses jogadores que acabem não conseguindo jogar tão bem? Mas é o profissionalismo, né? Não tem como fazer outra coisa no futebol. Eu não vou mentir para ninguém. Eu não vou mentir. Quarta-feira eu queria ter podido utilizar o Cleiton Xavier e o Rafael Marques. Era um plano inicial. E que eu ia pô-lo em prática durante a partida. Eu perdi o Mina e perdi o Moisés. Eu não preciso ir no Rafael Marques e nem no Cleiton Xavier explicar isso.
Olha, não te pus por causa disso. Eles são profissionais, ele tem que entender. E eles entendem, por isso eles são bons profissionais. Por isso eu tenho confiança que a hora que eu for utilizá-los, eles vão jogar bem. Porque além de bons profissionais, eles são boas pessoas. Beleza, gente? Valeu? Valeu, bom final de semana.